Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre sinergia entre distribuidor e integrador para uma parceria de sucesso. Só que antes de começar a falar disso, a gente tem que entender como é que funciona a hierarquia de mercado e por que é importante a gente entender isso antes de falar dessa sinergia. Como é que essa parceria tem que funcionar. Como todo mundo que faz parte já do mercado solar sabe que a gente tem essa hierarquia que a gente sempre respeita. Do distribuidor e fabricante que ficam aqui do ladinho, olhando a relação comercial que a gente tem aqui do lado, do integrador e do cliente, onde acontece de fato o protagonismo. Hoje a relação que a gente tem aqui do distribuidor e fabricante é praticamente algo passivo. Ele observa o que está acontecendo do outro lado e tenta ajudar o integrador. Mas onde a história acontece é aqui. Porque é o seguinte, você pode desenvolver a melhor tecnologia do mundo como fabricante e distribuidor e oferecer isso para o integrador, para o cliente. Só que se o integrador senta com o cliente, olha nos olhos dele e fala, olha só, o melhor investidor do mundo é isso aqui. Pode ser a marca que for, ele que está sentado com o cliente, ele que está explicando, e a confiança que ele vai ter vai ser no integrador. Então, por mais que você coloque algo incrível da outra ponta, se você não vender essa ideia para o integrador, quando ele sentar para o cliente, ele vai vender o que ele quiser, porque é ali que parte a relação comercial de fato e onde está a confiança depositada nessa relação. Então, a partir disso, a gente tem que entender que o que a gente tem que fazer como distribuidor, a gente não pode ficar nessa postura passiva observando isso, e o papel do distribuidor de fato é qual? É ajudar esse integrador, dar ferramentas para ele para poder ter sucesso no longo prazo. E como que a gente faz isso, né? O que eu posso falar hoje é do que a Suno tenta fazer para dar essas ferramentas, para dar essa possibilidade do integrador crescer no mercado e ver essa parceria a longo prazo. Uma das coisas mais importantes que a gente tenta colocar na Suno é que quando você ligar para lá, esse rapaz com cara de nerd aqui vai pelo menos uma pessoa parecida atender você. A gente sempre tenta filtrar bastante as contratações que a gente faz para colocar não vendedores para atender as pessoas que estão lá dentro, mas sim consultores comerciais de fato. Então, quando alguém liga para a gente, uma coisa que é muito recorrente, que acontece muito, a pessoa pega a proposta de uma outra distribuidora, liga para o nosso vendedor e fala, putz, está certo isso, cara? Eles montaram o meu orçamento certo? Esse é o tipo de confiança que a gente tenta construir nas contratações que a gente faz e na formação que a gente tem dentro da empresa. A gente tenta mostrar para ele, olha, você não está aqui para empurrar qualquer tipo de equipamento no cara. Você tem que entender que solução que ele precisa para poder ajudar ele a escolher a melhor solução possível para o cliente que ele tem. Então, praticamente todas as pessoas que estão no nosso departamento comercial são engenheiros, né? E estão lá para sanar dúvidas e não só vender. E essa relação de confiança é construída com muita clareza ao longo do tempo quando você percebe que você está sendo bem atendido, né? E pode tirar dúvidas de qualquer coisa. Putz, liguei e perguntei da repimboca da parafuseta. A gente vai achar alguém que sabe. E uma coisa que dá esse backup para a gente conseguir fazer isso, é justamente a sociedade que a gente faz parte hoje. Hoje os sócios da Suno são a Santa Maria, que é uma distribuidora de energia que atende 11 municípios no interior do Espírito Santo, lá no Noroeste, e a Engeomig Energia, que constrói linhas de transmissão. O Grupo Santa Maria está de ponta a ponta no mercado de energia, ele participa aí da comercialização, tem a parte de geração, tem a parte ali de distribuição de energia, e agora está com a Suno na sociedade, e ainda tem a Engeomig, que constrói as linhas de transmissão e faz a manutenção delas. Então, um grupo societário desse, e um negócio como a distribuição, ele é importante, porque ele dá solvência para o negócio. Quando a gente fala de equipamento fotovoltaico, a gente tem a garantia de 25 anos que a gente está dando para as pessoas que compram esses equipamentos. E quando você olha para as empresas que estão por trás da Suno, você tem essa confiança de que isso vai ser atendido. Porque essas empresas juntas, elas têm mais de 100 anos de mercado. E a gente quer estar aí para os próximos 100. Então essa solvência é muito importante, porque senão, em algum outro caso, o outro distribuidor, o outro sócio pode ligar para você e falar, ó, a gente descontinua a linha de produtos e a gente só vai voltar a fabricar isso aqui daqui a 5, 10 anos, em um lote específico, o de um módulo, como a gente aconteceu na Canade, no caso, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas essa confiança que você tem de que os sócios continuam no mercado e vão atender a garantia do primeiro ao último equipamento vendido é muito importante. Porque um erro que você comete, a gente já viu outros distribuidores fazerem isso, você erra a mão numa compra e você corre risco de falência. Então você precisa de um grupo societário forte, como nesse caso, para dar esse backup para você, de que você está seguro do que você está comprando. Outra coisa são esses valores e ferramentas que a gente agrega, é o seguro, mas todas essas ferramentas que a gente sempre cita quando o pessoal liga lá para a gente, qual é a importância disso? É a transparência e a parceria que a gente tem com os nossos clientes. Um caso muito famoso lá na Suno que aconteceu no final de 2021, quando faltou material no mercado, muita gente estava vendendo, falando que tinha estoque e depois demorava 3 meses para entregar. Falando, putz, ele mentia para o integrador, segurava o equipamento ou não tinha chegado ainda, e ele mentia e falava que tinha e só entregava depois. O que a gente tomou de posição desde o início quando isso aconteceu? A gente sempre tem transparência de falar, olha, se não vai chegar o equipamento agora, eu não vou falar que vai chegar.
a gente sempre tem a transparência de falar, olha só, não tem equipamento, ele vai chegar aqui a 2 meses a previsão. Você quer que a gente faça o adiantamento para você e receba esse dinheiro e depois entregue? Se sim, a gente faz. Então a transparência dessa relação é muito importante, porque qual é o objetivo de tudo isso? É proteger a reputação do integrador. Porque se em algum momento você fala para o seu cliente que vai instalar, só que chega no momento e a gente não entrega equipamento para você, a credibilidade que é minada é a sua. E a gente sabe que a maior fonte de venda, como a gente viu no último estudo da Greener, é a recomendação de outros clientes. Então um vacilo pode te queimar muito no mercado. Então essa foi uma preocupação que a gente teve desde o início dessa época. E assim, uma das coisas que permitiu que a gente realmente tivesse regalias para os integradores que trabalham com a gente foi a parceria que a gente construiu com a Caneja. Inclusive, eles estavam lá presentes no nosso stand e tiraram várias dúvidas de integradores que passaram por lá sobre usinas grandes que eles já participaram da venda. Então essa parceria com a Caneja permite a gente ter diferenciais na hora que a gente vai oferecer alguns produtos, principalmente garantia. Um caso emblemático que a gente tem na Suno, que é sempre citado como referência, são de integradores que já são muito parceiros nossos. Quando eles têm a garantia aprovada lá no cliente, eles ligam para a Suno e falam, a garantia está aprovada. Eu posso pegar o inversor de estoque de vocês, deixar o quebrado aí, vocês trocam com a Caneja, para eu já poder trocar do meu cliente, e a gente faz essa troca para ele. Por quê? Porque a partir do momento que ele troca e fala para todo mundo que ele tem um case de troca de inversor de 1, 2 semanas, ao invés de 2, 3 meses, como acontece na maior parte do mercado, de fabricantes que não conseguem atender com qualidade essa garantia, a gente tem esse diferencial da reputação do integrador crescendo no mercado. Então, quando a gente oferece essa parceria da Caneja, é justamente por entender que eles vão atender a gente de forma diferenciada, né? E a gente exige isso deles também, de certa forma. Então, a gente sempre está em São Paulo também, olhando, por exemplo, as demonstrações contábeis deles, para saber se eles estão dando lucro, estão entregando e estão preparados para estar aqui no mercado no mesmo tempo que a gente quer estar. Tanto que eles já tiveram fábrica aqui no Brasil e tem escritório aqui para dar garantia no país. Então, a gente sabe que, inclusive, um dos módulos mais vendidos no Brasil, que no ano passado está em segundo lugar de volume importado, foi o da Caneja. E por que isso é importante? Porque a gente sabe que a presença brasileira para eles é muito forte, muito importante. Então amanhã eles não vão ligar para você e falar, a garantia foi descontinuada, a gente está saindo do Brasil, beleza? Agora liga lá no suporte da China. Isso não é uma possibilidade de acontecer nesse caso e é o que a gente preza muito. Por isso que a gente desenvolveu muito essa parceria. Só que assim, se a gente dá todas essas ferramentas e você não está vendendo mais, isso não adianta de nada. Você precisa incorporar esses benefícios para a sua empresa. Você precisa entender que quando você for apresentar uma proposta para o seu cliente, você vai mostrar para ele todos esses benefícios, mas você não pode mostrar como uma coisa se fosse de outra empresa. É lá da Suno. Não, eu sou parceiro da Suno, esses benefícios que eu estou te falando, esse seguro, esse cara que eu posso ligar lá para resolver um problema lá na fábrica da Caneja, o suporte, esse pessoal que está aqui disponível para tirar qualquer dúvida possível, essa troca rápida de inversor, é minha. Quando você incorpora esses benefícios para a sua própria empresa e oferece como se fosse um diferencial seu, aí você entende o que a gente está querendo construir com essa parceria. É quando você mostra que a sua empresa é grande, a sua empresa tem qualidade e a sua empresa tem diferencial. Porque quando você vai conversar com o cliente, você está disputando com outros integradores que estão ali conversando com você, né? Conversando com aquele seu cliente. Então, quando você mostra esse diferencial, todas aquelas coisas, ferramentas que a gente mostrou, você tem que trazer para você. Para quando você apresentar a sua proposta, ela ficar muito mais atrativa para o cliente. Só que é o seguinte, falar é muito fácil. A gente chega aqui e fala, putz, compra um material bom, a gente tem uma parceria incrível, tem um monte de ferramenta. Só que se você não vende mais no final das contas por causa disso, não adiantou de nada. Então a gente tem um entendimento claro que o integrador precisa vender. Como a gente falou no início, a parceria é de longo prazo, e para isso acontecer, o integrador tem que vender. Então não adianta a gente aparecer com um monte de benefício que você pode oferecer para o seu cliente, se ele não vê valor nisso. Então todo mundo olha e fala, putz, eu estou com esse monte de coisa na mão, agora eu faço o quê? Malabarismo? Não. Você tem um jeito certo de apresentar esses benefícios, trazendo eles para a sua empresa, para mostrar que você tem realmente diferencial de mercado. Então agora a gente vai fazer um pouco ao invés de falar e mostrar como é que você constrói uma proposta com esses benefícios, realmente mostrando o seu diferencial como solução no mercado. E aqui é o passo a passo que a gente tem de uma proposta milionária que a gente já orientou vários integradores nossos a usarem, construírem slideshows ou propostas comerciais em cima dela para poder vender mais. E como é que ele traz esses benefícios para apresentar isso para o cliente dele na hora que ele sentar para mostrar a proposta comercial dele. Uma das primeiras coisas que você tem que entender é que quando você sai da reunião para montar uma proposta e volta, você tem que lembrar o cara das dores dele. Por que você está sentado frente a frente com ele? Por que ele te chamou? Por que ele se interessou na solução da sua empresa? Por que ele está precisando fazer a instalação fotovoltaica? Às vezes o cara está... E é bom você sempre pegar nos calos, né? Se você fez uma boa qualificação no cliente, você sabe o problema que ele tem. Putz, o cara queria muito instalar ar-condicionado na sala, mas ele não aguenta aquela conta de luz. Está suando, morrendo na sala de estar.
Então você lembra ele dessa dor, você traz essas dores, os problemas que estão tendo, e claro, o retorno financeiro que ele pode ter vai vir eventualmente com energia solar, e você traz essas dores que realmente incomodam ele no dia a dia. Fala, putz, não seria legal um ar-condicionado na sala? Putz, realmente é horrível, fico suando, não acho legal. Então você traz as dores e lembra por que você está conversando com ele. Só que onde vai vir o diferencial dessas ferramentas vai vir aqui, no descritivo da solução que você está montando para esse cliente. Como que você se diferencia usando as ferramentas que a gente citou? Quando você começar a falar o descritivo da sua solução, uma coisa que você tem que ter em mente clara: se o cliente tiver uma dúvida, ele não vai fechar com você. Se você sentou com ele, explicou o que vai acontecer e ele não entendeu, seja uma parte que você explicou de forma muito técnica, ao invés de fazer uma analogia, né? Ou uma coisa que ele não entendeu como que vai ser feita na casa dele, como que vai ser instalado. Putz, mas será que vai fazer barulho ou não? Mesmo que ele não saiba te perguntar, se você não citar e quebrar essa objeção antes, você pode perder o cliente e falar, não sei. E ele bota o pé para trás e cria uma objeção. Então, sempre que você fizer o descritivo da sua solução, para você se diferenciar, o que é importante? É você citar fatores que outras pessoas não citaram na proposta. Preocupações que você tem, que nenhuma outra empresa do mercado chegou com ele, sentou e falou que vai olhar. Uma coisa que acontece muito, que a gente fala para os nossos integradores citarem, é o quê? Cara, você falou com ele que tem risco de infiltração no telhado, que você vai se preocupar com isso, que isso não vai acontecer com o seu serviço? Então, cite. Quando você apresentar a proposta, fala, cara, só que aqui a gente bota uma fita aqui, ó, e vai cobrir tudo e não vai ter nenhuma goteira na sua casa. Alguma outra proposta comercial apresentada para você? Putz, não, nem falaram sobre isso. Ah, legal. Putz, os inversores aqui que a gente tem, direto dá problema, o cara demora 2, 3 meses para trocar no outro fabricante, só que aqui com o meu, que eu compro porque eu tenho esse diferencial, eu troco aqui em 1, 2 semanas. Então eu tenho essa diferença e eu consigo entregar você e você não perde dinheiro, porque você não ficou tempo sem gerar, né, a energia. Então esses diferenciais você incorpora na sua proposta e mostra que a sua solução é diferente. E junto com isso, né, uma coisa que é muito comum em obra é esse cronograma de entrega de projeto. Faça um cronograma claro, com prazos e datas, justamente para ele entender. Olha, na primeira fase a gente vai fazer isso, isso, isso. O prazo para o cara vir aqui fazer vistoria é esse. E aqui no final o seu sistema vai estar ligado no máximo no dia X. Isso faz parte da clareza da solução, justamente para ele entender que a sua solução, ele entendeu tudo que vai acontecer em cada momento, ele entendeu o que você está vendendo e qual o prazo que você vai entregar. E se você fizer uma obra e entregar nesse prazo de fato, realmente vai ser um diferencial muito grande. Porque como a gente sempre fala, a obra, né, é uma coisa muito difícil e quase sempre sai do prazo. Então o prazo acaba sendo um diferencial grande no nosso mercado. Outra coisa aqui, você depois que fala o cronograma de entrega, destaca novamente os principais benefícios que ele está levando. Aqui normalmente você destaca o retorno do investimento que ele tem com energia solar. Só que é um momento também para você mexer nos sonhos dele. É você falar, cara, o que você pensa fazer com esse dinheiro se você economizar 100 mil daqui a 5 anos? Putz, cara, eu pensei em fazer uma viagem para não sei aonde. Falar, putz, legal, faça ele imaginar que ele já está com aquele benefício em mãos, que você já instalou energia solar para ele está com aquele dinheiro no bolso e ele já está fazendo planos com ele. Então, quando você senta com ele, faz ele imaginar o que vai estar acontecendo quando ele fizer o investimento com você, esse é o momento que você consegue mexer nos sonhos dele. Ele já imagina o projeto feito. Então, você já vai encaminhando para o fechamento nesse momento, né? E aqui, a hora que você mata realmente, depois que você levantou todas essas dores e trouxe para o sonho dele que ele vai ter, você mata mostrando por que o seu caso é o melhor do mundo. Porque você bota provas e depoimentos, que é uma coisa que a gente vê que falta muito. O cara foi vender para um posto de combustível e não estava conseguindo fechar, porque ele fala, pô, o cara sempre fica com o pé atrás, só que ele já tinha fechado outros postos. A gente falou, cara, grava um vídeo do dono do posto falando como é que foi a sua instalação, como é que foi a entrega que você fez, como que está sendo a geração do sistema, como que está sendo a economia dele. E quando você traz essa similaridade de depoimento, você pega um cara que está no mesmo nível que ele já tomou a decisão para ele. Ele já foi lá no vizinho dele, um outro cliente dele, em outro supermercado. Se você pega principalmente uma pessoa de hierarquia semelhante, e ela tomou essa decisão, ela fala, cara, se ele fez, deve ser bom. Eu vou fazer também. Porque ele se compara com aquela pessoa em termos de expertise. Então, se você traz provas e depoimentos claros de pessoas semelhantes, isso é muito interessante. E outro diferencial aqui muito grande que a gente fornece muitas vezes são provas também negativas para você reforçar os seus diferenciais. Quando você mostra que existem depoimentos negativos de quem demora a trocar o inversor, só que o seu é trocado em 2 semanas. E garantia, antes de fechar, a gente fala da garantia aqui, que é importante, só que não fale só do inversor e módulo que tem garantia. Fale que vai ser entregue a garantia, que vai ser trocada. Porque quando a gente vende garantia, a gente fala que tem, só que quando você vai olhar, demora 2, 3, 4 meses para trocar.
Então, o que você fala diferencial na garantia? A minha eu entrego. O meu distribuidor, ele entrega, e eu conheço o fabricante, e ele entrega. E só depois que você levanta todos esses pontos, é que você realmente fala com ele de investimento. Só que antes de abrir o investimento, tem uma perguntinha última que é sagaz para você fazer. Fez sentido tudo que a gente falou até aqui? Ah, fez. Então, beleza. Então, a gente não vai discutir se faz sentido ou não a proposta. A gente vai negociar forma de pagamento. Porque o que eu estou te vendendo aqui, eu sei que você precisa. Você já me falou tudo aqui que você quer colocar na sua casa. Então, agora é só a gente fazer. Beleza, pessoal? Para finalizar, se vocês quiserem aprender um pouquinho mais sobre essa proposta, que eu fiz um resumo bem rápido dela, nossos vendedores estão aqui na feira, ali no stand da Suno, preparados para te ensinar como é que montam uma proposta dessa com esses diferenciais, para você poder melhorar essa sua proposta e conseguir mostrar esses diferenciais que a gente oferece, que você possa fechar mais também com esses diferenciais, beleza? Muito obrigado.